Olá, meu nome é Verônica, sou filha de Fátima Maria Silva Pereira e João Batista Isidro Pereira. Eu sou artista visual, performer, fotógrafa, dentre tantas outras coisas. E eu vou falar aqui um pouco sobre o processo do trabalho janelar. Janelar é um trabalho de fotografia que também pode ser lido como um trabalho de intervenção ou até mesmo como um site específico. Ele é um trabalho bem híbrido. Nesse trabalho, eu fotografo janelas, eu tiro a foto da vista das janelas, né, daquela vista que a janela tá apresentando, e eu imprimo essas janelas em tamanho real e colo elas em um outro local da cidade, em um muro, em paredes, em outros locais da cidade, e redistribuo essas paisagens. Uma janela ali, né? É uma janela ou um portão? Uma janela, né? Um vitrô. Isso. Ficou bonito, parece que é um vitrô ali no muro. Obrigada. Nada. Boa ideia. Oi? Foi uma boa ideia, né? Obrigada. Ah, tá. Fiquei curiosa. Mas na hora que eu olhei assim, parecia um vitrô de verdade. Ficou bonito. Você tirou foto aqui da sua casa? No meu trabalho eu estou falando sobre a cidade, eu estou falando sobre a metrópole, eu estou falando sobre o espaço, sobre o tempo, eu preciso referenciar esse espaço e esse tempo, da onde eu venho, como que eu venho desse lugar, como que eu transitei por esses lugares, porque tudo isso sim faz parte do processo desse trabalho. Para isso, eu acho super importante eu frisar e referenciar essa minha descendência, que é nordestina. Eu sou nordestina, sou paraibana, sou filha de paraibana e faço parte também desse processo migratório, né? A minha família veio do Nordeste, veio da Paraíba para a cidade de São Paulo em busca do sonho da cidade de São Paulo, em toda essa problemática que é essa migração dos povos nordestinos para essa grande cidade. Então, quando eu falo dessa mudança da minha família do Nordeste para a cidade de São Paulo, eu quero trazer à tona aqui alguns questionamentos relacionados à construção dessa cidade de São Paulo, à construção dessa metrópole. E quero trazer o protagonismo desse povo nordestino para a construção dessa cidade. Eu acredito que esse processo de migração, ele faz parte do meu trabalho.
quando eu falo sobre janelar, eu acredito que eu estou falando sobre muita gente. Eu estou falando sobre a minha história e algumas questões relacionadas ao meu próprio processo, minha própria vida, mas eu também estou trazendo aqui histórias de vidas de outras pessoas, como eu não tiveram direito a viver em seu próprio espaço, a viver ou a ter um processo de sustento a partir do espaço em que morava. Eu acredito que nesse trabalho tem muito dessa figura do pedreiro, a figura dessas pessoas que são a dona de casa e de um lugar de poder, de um lugar de pertencimento. Eu estou falando sim sobre a luta por terra, sobre a luta e sobre o direito à terra e sobre essa transição, né? Sobre esse processo de jornada, né? Esse processo de migrar, de sair. E trago comigo essas questões muito fortes e muito latentes. Essa cidade foi construída muito à base dessa força de trabalho dessa população, desses povos. No entanto, não se fala muito nisso. Esse povo ele não foi reconhecido, não foi visto e não é visto como um protagonista, é normalmente visto como um povo secundário, ainda passa por processos de exclusão. E eu acredito que nesse trabalho eu estou falando sim também desse processo, eu estou falando dessa população, eu estou falando de mim, eu estou falando da minha família, eu estou falando de questões que são muito mais ancestrais e que vêm e que são anteriores a mim, ao trabalho e até ao que eu consigo dimensionar sobre o que ele significa ou sobre qual trajetória, qual caminho que eu tracei. Então esses aspectos de trânsito e translado, ter que sair de um ponto, chegar ao outro, quando eu pego uma janela de um lugar, coloco ela em outro lugar, tiro ela de uma paisagem, coloco em outra paisagem, esse meu próprio processo de sair e ir em busca dessas paisagens e reconfigurar essas paisagens, eu vejo que tem todo um processo de trajeto que eu realizo, um ir e vir, pegar uma paisagem de um lugar, colocar em outra, que eu acredito que tem assim suas raízes aí nesse processo. Então eu trago muito no meu corpo e no meu trabalho num processo de colonização de todo esse povo, de toda a paisagem, né? E a paisagem da cidade, ela colonizou a paisagem rural. E esse translado, esse trajeto, essas modificações de lugares, elas foram ao longo do tempo trazendo vários tipos de mudanças à minha forma de perceber os próprios lugares. Então, eu lembro que quando eu ia para a escola, né, eu morava num local da cidade e para eu ir para a escola eu precisava pegar um ônibus escolar.
Então é o tempo todo lidando com as janelas, né? A janela do ônibus escolar, a janela da minha casa, a janela de lá, dessa outra paisagem da escola. Então eu começava a perceber já nesse período a diferença que é estar numa residência, num local e de repente ir para um outro, voltar desse outro local. Diferença de cheiro, diferença de qualidade de ar, de temperatura. Todas essas modificações, desde muito pequena eu sentia, né? Eu lembro que quando eu ia para a escola e quando eu voltava para minha casa, eu sentia um pouco de enjoo, porque a minha casa, né, eu fui sair da Paraíba para ir morar na periferia de Guarulhos. E a periferia naquele período era um lugar que lembrava muito o roçado do Nordeste, tinha muitas árvores, plantações, então tinha uma diferença de ar também, eu senti enjoo um pouco por conta desse trajeto. E esses trajetos eu acredito muito que durante uma boa parte da minha vida eu não percebia. Eu percebi essas modificações, né, do meu corpo, do som, cheiro, temperatura, mas eu não percebia a força que esse trajeto interferia no meu corpo. Então existia um cansaço que eu fui perceber depois que eu me mudei para a cidade que eu comecei a trabalhar, né, que é a cidade de São Paulo. Mas antes eu não sentia muito esse cansaço, eu não percebia esse cansaço, o quanto cansa, o quanto é difícil morar em um lugar, ter que trabalhar em outro, ter que passar por essa realização de trajeto constante, né? Estar constantemente num período atravessando o lugar, indo de um lugar para o outro. E, como eu falei, eu acredito que esses processos me aproximaram muito dessa simbologia da janela. Pegar a janela de um lugar, colocar em outro, colocar no outro canto da cidade, remontar essas paisagens, assim como na minha infância e durante um bom processo da minha vida, essas paisagens eram o tempo todo remontadas, recolocadas, reconfiguradas. Eu estava numa paisagem, de repente era outra, depois voltava para aquela que eu estava, e essas paisagens elas estavam em trânsito o tempo todo na minha vida e na minha forma de perceber o mundo e a própria cidade. Vale lembrar também que eu vi o meu pai construindo a própria casa. E aí eu acredito que tem muito dessa percepção, né, e de assistir esse processo de construção da casa em que eu vivi a maior parte da minha infância e adolescência, me trouxe também uma outra forma de olhar para esse trabalho. Né? Então meu pai trabalhava durante a semana e aos fins de semana ele ia para a periferia para construir a casa em que a gente foi morar depois. Então eu vi essa casa construindo, eu brincava nessa casa e eu brincava nas outras casas que tinham no bairro. Então eu vi esse processo de construção e eu me sinto nesse processo desse trabalho de janela como também uma pessoa, alguém que está construindo, ou mesmo que de forma simbólica, essa cidade. Eu estou reconstruindo essa cidade da maneira que eu posso. É muito louco, né? Que do mato vai virando. O pessoal vai construindo ali, ó. Tem mais árvores, o pessoal já construiu, vai fechando. Ali onde antigamente era o pesqueiro. Quando eu estou lá na periferia da cidade em que eu vivia, eu tinha um determinado tipo de paisagem, né? Eu conseguia olhar para o horizonte, eu conseguia ter uma visão da amplitude, do que significava o horizonte, eu conseguia olhar o horizonte, olhava longe. E nesses processos, desses percursos,
indo para a cidade de São Paulo, eu sentia muita diferença nessa visualidade, né? Então, quando eu saía da onde eu morava, e eu lembro perfeitamente assim da diferença que era sair da cidade que eu estava, né, da minha casa, e vir para São Paulo. E quando eu olhava, quando eu já estava chegando na cidade de São Paulo, era uma coisa engraçada, eu sentia já um estranhamento com os prédios, com a quantidade de prédios. Eu sabia que eu estava chegando em São Paulo por conta do tanto de prédio que eu começava a ver, né? Eu começava a ver toda essas construções verticais, né? Esse monte esse arranha-céu, né? Indo até lá em cima. Então eu já começava a ter esse estranhamento e a perceber que eu estava saindo da cidade que eu até então morava, por conta dessa paisagem que se modificava e foi a cada ano se modificando de uma maneira mais brusca, né? Essas modificações elas foram ficando mais fortes, a cidade foi tendo cada vez mais prédio e a minha sensação de andar pela cidade de São Paulo pela primeira vez, ela foi uma sensação muito estranha, muito uma sensação de estar presa, de estar dentro de um labirinto, de estar encurralada entre prédios. E aí eu acredito que essa sensação, esse olhar, esse se sentir encurralada, me fez pensar e questionar um pouco essa relação com essa vista, com essa paisagem, o que eu estou vendo, para onde que eu olho. Eu não consigo mais olhar para um horizonte, eu estou olhando para uma janela que dá numa outra janela, que às vezes dá em outra janela, então não olho mais para fora, estou sempre olhando para dentro de um lugar, para dentro de um outro lugar, de dentro de um lugar olhando para dentro de outro lugar e não saindo dessa esfera do interior, né? Dessa esfera encaixotada, dessa esfera de certa forma até presa, né? Até compactada. Um espaço pequeno e um espaço que não tem respiro, acaba não tendo respiro. Então as janelas elas abrem esse questionamento, é uma janela que abre para outra janela. Isso nas cidades acontece muito, né? Você tem uma janela, que a vista dessa janela é a janela de outro prédio, que dá na janela de outro prédio, e de outro prédio, de outro prédio. E cadê a paisagem? E cadê o horizonte desse lugar? E cadê o horizonte dessa cidade? Né? Foi engolido. Né? Então tem até, eu diria que um narcisismo com relação às janelas. Né? São janelas que abrem para outras janelas. A gente está aí vendo só janela, não tem mais espaço. O espaço é, de novo, uma janela que dá para dentro de um outro espaço, que é um espaço particular, que é um espaço, né, singular, que é um espaço que não é mais um espaço fora, é um espaço de dentro que dá para outro espaço de dentro e que não abre mais e que fecha. Então acho que eu trago muito dessa problemática com esse trabalho, trago sim questionamentos acerca dessa especulação imobiliária que acaba e que de novo tira as pessoas de seus lugares, que mobiliza todo um espaço, um local, uma região. Eu trago sim questionamentos acerca da gentrificação, que é esse processo de vir, atribuir valor a um local, a um espaço, retirar as pessoas que estavam naquele espaço e incluir valores àquele espaço e colocar outro tipo de pessoas naquele espaço. Que eu acredito que isso tem muito a ver com o que foi feito, com esse processo de colonização dos lugares. Então, é uma discussão, é um questionamento, sim, a essa especulação imobiliária, ao processo de gentrificação e a como se trata as pessoas, a como se joga as pessoas para um lado, para o outro, né? A como se tira as pessoas dos seus lugares, da onde elas são, da onde elas vivem, de onde elas vieram, para um projeto que beneficia poucas pessoas que têm poder aquisitivo.
E obviamente eu estou falando aqui da vista da cidade de acordo com os percursos que eu fazia na cidade e de acordo com os locais da cidade em que eu circulava. Eu não estou falando de um lugar privilegiado da cidade, porque sim, tem muita gente que vive em prédios e que tem uma vista privilegiada e que tem uma vista do horizonte, e que tem uma vista da cidade. Só que não é desse lugar que eu estou falando da vista da cidade. Eu não estou falando de um lugar privilegiado, porque a gente começa a entender que ter uma visão ampla, que ter uma visão do horizonte, também é um privilégio, se tornou um privilégio, né? Um privilégio para quem mora em lugares mais altos do prédio. Então, no meu processo, eu comecei por algum motivo que eu não consigo identificar, o momento, o instante que eu disse, olha, eu vou fotografar a janela, nossa, a janela me interessa. Eu comecei a fotografar, eu simplesmente parei e comecei a fotografar a janela. Detalhes da janela, fazer recortes de janelas e fotografar e olhar as imagens ali ainda pela câmera, pelo computador. E com o tempo eu comecei a imprimir essas imagens e a me interessar mais por essa temática, por esses exercícios. E aí eu fiz uma impressão um dia da janela em tamanho real e fiquei muito fascinada com aquilo, fiquei com vontade de brincar um pouco mais com isso. Aí volto para o deslocamento, né? Não basta tirar a foto da janela, imprimir ela no tamanho real, eu vou brincar com o deslocamento, eu vou brincar com o trajeto, eu vou brincar com esse lugar dessa paisagem, com o que dessa paisagem está dizendo e para onde que essa paisagem pode ir. Os primeiros trabalhos, eu lembro que eu pegava essa foto dessa vista da janela e levava para lugares abandonados, terreno baldios, lugares que estavam em processo de deteriorização. E comecei a brincar com isso e a perceber como é que as pessoas passavam e olhavam para isso. E fui jogando muito com essa recomposição dessa cidade, né? A partir dessa visualidade, a partir de uma fotografia. Então, os primeiros trabalhos eu fiz com fotos de janelas tiradas da minha casa e comecei a contar para um amigo, para outro, que eu estava fazendo esse trabalho. E aí passei a ir na casa de um amigo, de outro amigo, de uma pessoa, de outra pessoa. Então, as pessoas passaram a me convidar também para tirar as fotos das janelas das casas delas, para ver depois essas imagens num muro de uma outra rua, de um outro local. Então eu comecei a gostar disso, a reconfigurar essa paisagem, a reconfigurar esses lugares e a gostar de como que eu mesma e as outras pessoas percebiam, porque de uma certa distância não se percebe que é uma foto de uma janela, porque ela está no tamanho real, parece que é uma janela, causa um estranhamento, dá um quê de uma interrogação de gente, que paisagem é aquela que não tem nada a ver com aquele lugar ali? Esse estranhamento que eu sentia quando eu olhava para elas em outro lugar da parede e que as pessoas que às vezes estavam passando na rua também olhavam e se perguntavam, ué, mas essa paisagem não é daqui, mas o que está fazendo aqui? Enfim, isso foi se tornando uma coisa divertida de perceber também. Então eu começo a deslocar várias coisas nesse trabalho, né? Então eu desloco não só a paisagem, mas eu percebo que eu desloco o olhar de quem está vendo, né? Eu desloco um pouco, né? A pessoa às vezes está passando por um lugar que tem um muro e que de repente naquele muro tem uma janela né, causa um estranhamento. E eu desloco também um pouco o lugar do artista, né? Então tem um pouco dessa discussão que quem é o artista desse trabalho, né? Sou eu que estou tirando a fotografia, ou quem está me oferecendo a residência ou um espaço para que eu tire foto daquela paisagem. Então tem todo esse lugar de reconfiguração de lugares de papéis, né? De lugares e de papéis. Eu lembro de um amigo meu que eu fui fotografar uma vez na casa dele, e foi muito engraçado, que a mãe dele estava lá e a mãe dele me mostrou qual era a janela que eu tinha que fotografar. Falou assim, nossa, tem uma janela ótima, é essa daqui. E aí eu fotografei essa janela, e foi uma janela que foi para uma exposição em outra cidade. Eu falava, não, mas minha janela, ser um trabalho de fotografia, de arte para o museu, não. Né? Então, esse lugar de também tirar as pessoas que de fato são protagonistas dessa cidade e colocar elas como protagonistas desse trabalho, né? É sim a janela
da mãe desse amigo, que foi para uma exposição, que foi para o museu. Ela também está sendo artista ali junto comigo, né? Além de artista, ela está sendo a curadora desse trabalho. Porque quando eu vou na casa de alguém para escolher um lugar para fotografar, é a pessoa que escolhe, que vai me indicar, que vai me mostrar e dizer, olha, essa janela aqui que é bacana, não é, tira foto dessa daqui. Tem essa troca também de lugares, né? Quem que é o artista, e aonde que esse trabalho é exposto, que aí tem toda essa questão de uma arte que é uma arte de rua, assim, né? Eu não queria só fazer fotos e colocar como fotos, mas colocar elas na rua como um lambe, né? Que é o que eu faço, eu coloco elas na rua como um lambe, traz essa questão da rua mesmo como esse lugar expositivo, da rua como esse lugar em que todo mundo tem acesso, todo mundo que está passando na rua vai ter acesso a esse trabalho, todo mundo que está transitando naquele lugar vai ter acesso a esse trabalho não está dentro de um local fechado, em que algumas pessoas circulam, em que tem, enfim, às vezes a circulação só de pessoas que estão sempre ali consumindo ou participando daquele movimento. Não, está na rua, todo mundo tem acesso, todo mundo pode olhar, pode, né, participar, ver de algum jeito esse trabalho ali. Ela é feita desde o início com o público, né, com esse público, essas pessoas que podem vir a ser público, que são consideradas público, elas estão montando comigo esse trabalho, elas estão criando junto comigo esse trabalho. Eu brinco um pouco com essa relação do sujeito, né? Mais uma vez, quem que é o protagonista dessa cidade? Então eu tiro as pessoas dos seus lugares, né, comuns e reconfiguro para que se exista também uma problematização, né, e um repensar esse lugar desses sujeitos, dessas pessoas dentro dessa cidade, na construção dessa cidade, ou a visibilidade dessas pessoas na construção dessa cidade. Lembrando que cidade é um lugar de uma certa tensão, é uma forma de colocar para mim, para o mercado e para quem é detentor do poder aquisitivo dessa cidade, que essas pessoas não têm total poder sobre a cidade, sobre a construção dessa cidade. É uma forma de tirar esse poder um pouco da mão dessas pessoas, colocar na mão de outras pessoas, tirando um pouco o poder desse lugar e dessa construção a quem sempre tem o poder e o lugar dessa construção. Essa construção também é minha. A construção da cidade, ela passa a ser minha também em algum tipo de nível. Em um nível muito singelo, né, de uma forma muito... essa cidade ela passa a ser minha também, de uma forma simbólica. Ela passa a ser minha, ela passa a ser de quem me cedeu a imagem daquela janela. Então ela começa a ser um pouco mais democrática do que de fato ela é. Então essa tensão dessa cidade que não é criada por um sujeito único, por um dono único de um estabelecimento, por um dono único de um projeto imobiliário, ela fica mais atenuada nesse trabalho. Ele não é dono da cidade. Essa pessoa só não é dona da cidade. Essa pessoa só não é dona da paisagem. Porque a paisagem ela é de todo mundo. Ou deveria ser de todo mundo. Ou deveria ser compartilhada com todo mundo. Ou deveria ser pensada para todo mundo. Só que a cidade ela não é pensada para todo mundo. Ela não foi pensada para todo mundo. Ela não nasceu a partir de um pensamento do coletivo, né? Ela nasceu a partir de pensamentos que são individuais. E ela, de novo, continua colonizando os corpos, as pessoas, os espaços. Então, acho que esse trabalho é uma forma de atravessar essa colonização, é uma forma de ir contra esse tipo de atitude. Então, a janela, ela acaba sendo, e não, eu não pensei nisso, mas ela acaba sendo, ela é um lugar de transição, né? Ela é um lugar de interrogação e de paisagem entre o que está dentro e entre o que está fora. Só que ao mesmo tempo, ela parece ser um lugar de passagem, mas ela não é esse lugar de passagem. A porta é um lugar de passagem, a janela não. Então esse lugar de interrogação da janela, ele muito me interessa,
A metrópole, a cidade, ela se desenvolveu com tal velocidade que ela acabou com o passado das pessoas que existiam ali, né? Ela dissolveu a experiência do tempo e espaço daquelas pessoas. Quando se fala em cidade, e ainda mais em grandes cidades, a gente tem um aglomerado de pessoas que são de diversas regiões, de diversos lugares, se perde um pouco essa noção identitária e regionalista, né? As grandes cidades, elas são compostas e atravessadas por diferentes regiões, por diferentes lugares. E aí o que eu tenho também nesse trabalho, eu acredito que é sim esse discurso e esse questionamento com relação ao acúmulo que as grandes cidades trazem, né? Quando eu falo em grandes cidades, e quando a gente percebe as grandes cidades, a gente vê emaranhados e arranha-céus e acúmulo de gente, acúmulo de prédios, acúmulo de pessoas. Então é um emaranhado de coisas que são acumuladas. Pensando um pouco do porquê da janela, né? E às vezes é isso. Eu percebo que na janela tem muito esse lugar do entre, né? A janela é um lugar que é um espaço que ela tá entre um espaço fechado, entre um espaço que ele é um espaço um pouco mais íntimo, que é um espaço particular, entre um espaço que está aberto, entre um espaço que é público, entre um espaço que já é o espaço de fora. A janela é justamente esse ponto, né, dessa transição entre o que é individual, particular, e aquilo que é coletivo, que está no coletivo, que está na rua, que está num espaço aberto. Então, tem essa dinâmica da janela que muito me interessa e muito me inquieta, né? Dela ser esse lugar entre, ela ser bem essa passagem, como se representasse o próprio trânsito, o próprio estar entre o interior e o exterior, o público e o privado, o que está dentro e o que está fora. Então a janela, eu penso nela muito como esse lugar de tensão mesmo, traz tensões, me traz lugares de provocações, e assim como a arte ela é viva, assim como eu tô viva, assim como a cidade está viva e todas as pessoas que vivem nela, todos os seres que estão nas cidades também estão vivos, esse trabalho ele é algo que continua em transformação e que continua em processo, né? Não se finda aqui, tem coisas muito maiores que atravessam a criação. Está tudo ainda vivo, está tudo ainda acontecendo, né? Então, falando aqui de uma perspectiva em que neste momento eu consigo identificar, eu consigo perceber do que é esse trabalho nessa cidade, pensando que está pontuada nesse momento. E assim como eu estou viva, o trabalho continua vivo, a cidade está viva, está tudo vivo e está tudo em processo de modificação. Esse trabalho ainda, ele já virou algumas outras coisas e está para virar mais tantas outras coisas, assim como a cidade está para virar alguma outra coisa, assim como as pessoas, assim como eu também estou o tempo todo me reinventando.